Pessoal, bom dia, né? Vamos dar início à nossa correção da atividade de revisão, essas que vocês fizeram no formulário do Google, né? Algumas pessoas foram para a escola fazer, tá? Estamos já sentindo saudades, porque essa semana a gente vai finalizar as nossas atividades. Então, né? Vamos fazer essa correção com um gostinho de saudade já, né? Então, vamos lá começar, pessoal. Peço que vocês prestem bastante atenção nos erros que vocês cometeram, tá? Para realmente que nas próximas questões, nos próximos conteúdos, vocês não cometam os mesmos erros, tá? Vou tentar explicar da melhor maneira possível. Ó, parabéns. Primeiro, gostaria de parabenizar todos aqueles que conseguiram fazer a atividade, que mostraram ter compromisso, ter responsabilidade com seus estudos, além de ter um grande potencial. Agora, fique atento aos ensinamentos do seu professor para tirar algumas dúvidas. Vamos iniciar a correção? Essa primeira questão, pessoal, ela dizia assim, ó: Daniel está tentando resolver a seguinte operação. Observando essa operação aí, gente, ele quer saber o resultado, né? A gente percebe que tem 3 raízes quadradas, não é? Para resolver essa expressão, a gente vê que esses radicais, ou seja, essas raízes quadradas aí, elas não são semelhantes, né? Ou seja, elas não têm o mesmo valor. Então, a gente tem que resolver elas separadamente, né? Vamos fazer isso? Ó, começando aí, ó, a raiz de 169 mais a raiz de 121. Esse tracinho sempre quer dizer divisão, né? Dividido por a raiz de 36. Bora lá? Ó, a raiz de 169, pessoal, é 13, tá? Se você não conseguir fazer assim diretamente, você vai lá, fatora, tá? A partir do momento que você fatora, você vai agrupando os numerozinhos de 2 em 2, até você chegar no resultado da raiz quadrada, tá? Essas raízes aí são 3 raízes conhecidas, tá? Não são muito difíceis, então dá para você lembrar. Então, a raiz de 169 é 13, aí você coloca o 13 aí, né? Mais a raiz de 121, também é fácil de ser lembrada, que é 11 dividido por a raiz de 36, que é 6, né? Então, isso daí. Agora, o que eu vou fazer, professora? Encontrei a raiz. Você vai resolver essas operações que tem aí. Você vai somar esses 2 numeradores, né? Esses 2 números que estão aí em cima, que é o 13 e o 11. E o resultado dessa soma, você vai dividir por 6. Ó, nesse caso, 13 mais 11 dá 24, dividido por 6, que vai me restar 4, né? Então, eu percebo que é o item A. Tudo bem? O comando da questão, gente, pergunta qual é o resultado dessa operação. Por isso, leva você até o número 4, beleza? Bora lá para a segunda. A segunda questão diz assim, ó: resolva a operação abaixo. Raiz de 6 mais raiz de 3 menos raiz de 2. Pessoal, o comando da questão pergunta assim, ó: o valor aproximado dessa operação na ordem dos décimos é. Ou seja, ele quer saber o valor aproximado dessa expressão inteira aí, né? O 6 não tem uma raiz quadrada exata. O 3 também não e o 2 também não. Então, a gente deve encontrar um valor aproximado, certo? Para isso, a gente tem que encontrar esse valor aproximado. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. O 6, né? Qual é o número anterior a ele, né? Mais próximo dele, que eu sei que tem raiz quadrada exata. Bora lá. O 1 tem raiz quadrada, né? O 4 tem raiz quadrada. Então, o 4 é o número mais próximo dele.
né? Que vem antes dele, que tem raiz quadrada. Então, vai ser um número, a raiz quadrada dele vai ser um número maior do que 2 e menor do que 3, né? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. Então, é menor do que 3 e maior do que 2. E aí, como é que eu vou saber qual número é esse? Você vai por tentativa. Você coloca, ó, 2,1. Multiplica, né? 2,1 vezes 2,1. 2,2 vezes 2,2. 2,3 vezes 2,3. Você vai ver qual o número que vai dar muito próximo de 6. Então, se você fizer isso, você vai encontrar, né, para a raiz de 6, o valor de 2,4. Para a raiz de 3, a gente vai fazer de maneira igual, né? Eu sei que a raiz de 3 vai ser um número maior do que 1 e menor do que 2, né? Porque 2 vezes 2 vai dar 4, então vai passar. Então, vai ser um número menor do que 2 e maior do que 1, tá? Aí, você vai testando, ó. 1,2 vezes 1,2, 1,3 vezes 1,3, né? Então, você vai testando todos os númerozinhos até você encontrar aquele número que vai dar bem próximo de 3 ou igual a 3, né? Então, se você fizer isso, você vai encontrar o valor de 1,7, tá? E a raiz de 2 da mesma forma. Se você fizer o mesmo procedimento, você vai encontrar 1,4. Beleza? Esse método é chamado de método por tentativa. Você vai testando os números até encontrar aquele que dá certo nessa raiz quadrada aproximada, tá? Agora que você já encontrou os 3 valores, você vai colocar aí na expressão, né? 2,4, que é a raiz de 6, mais 1,7, que é a raiz de 3, menos 1,4, que é a raiz de 2. Se você resolver essa continha, você vai obter um valor de 2,7, que é o item B, né, da questão. Beleza? Essa questão ela só é um pouco complicada, porque você tinha que testar vários números. É por tentativa, você ia tentando até encontrar o valor que desse certo, beleza? Ó, essa terceira questão diz assim: um caracol sai do seu esconderijo todos os dias para comer brotos de uma árvore. Para isso, viaja no chão por 12 minutos e, sem alterar sua velocidade, sobe por 5 minutos no tronco. Mas um belo dia, ele descobre que alguém colocou uma corda do seu esconderijo até a base da copa da árvore. Quantos minutos serão necessários para o caracol subir na árvore pela corda, mantendo a mesma velocidade de antes? Pessoal, o comando dessa questão, ele quer saber o quê? Quantos minutos esse caracol leva do esconderijo dele até a copa da árvore? Essa é a pergunta, né? Então, ó, quando eu olho para essa questão, eu consigo imaginar o quê? Ele tem 3 caminhos, não é? Vamos lá destacar esses caminhos. O primeiro, ó, é no chão por 12 minutos. Vamos ver aí? No chão por 12 minutos, tá? O segundo caminho é que ele sobe no tronco, tá aí outro caminho do tronco, por 5 minutos, beleza? Então, ele tem esses 2 caminhos. E o terceiro caminho, que é o último caso, é o que ele colocou, que alguém colocou a corda, né? Que é esse caminho aí que ele está realizando, tá? Que eu não conheço quantos minutos ele leva para realizar. É justamente isso que a questão quer. Se você observar aí, ó, dá para ver nitidamente que isso se trata de um triângulo. E é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo reto, tá? Então, para a gente descobrir o tempo que o caracol irá levar para subir na corda, basta aplicar o teorema de Pitágoras, pois a situação ilustra o triângulo retângulo, beleza?
E para lembrar o que é o teorema de Pitágoras, é o A ao quadrado. Quem é o A mesmo? É o maior lado, né? É aquele lado que fica oposto ao ângulo reto, que eu chamo ele de hipotenusa, tá? Então, esse vai ser o meu A. O B e o C vão ser os catetos. São aqueles ângulos que formam, aliás, são aqueles lados que formam o ângulo reto, beleza? Então, tenho 2 catetos. Bora lá. Quem é a minha hipotenusa? É X, é o valor que eu estou procurando. Eu não conheço quantos minutos ele leva usando a corda, né? Então, vai ser igual a soma desses catetos ao quadrado, né? Então, 12, que é um cateto, eu coloco no B, 12 ao quadrado, mais o C ao quadrado, 5 ao quadrado, tá? Agora eu vou tentar resolver isso aí. 12 ao quadrado vai ser 144, né? Mais 5 ao quadrado, que vai ser 25. Agora eu vou somar, né? O 144 mais 25, que vai me dar 169. Para me descobrir agora o valor de x, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 169, tá? Se eu tenho o quadrado de um lado, para me tirar o valor de x, né? Eu quero encontrar só o x, eu vou e tiro a raiz quadrada do outro lado, beleza? Porque é como se eu fosse pensar dessa maneira. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo, né? Que vai dar 169. Nesse caso, vai ser o número 13. Então, eu sei que ele leva 13 minutos para subir do seu esconderijo até a copa da árvore. Item A, né, pessoal? A próxima questão diz o seguinte: em uma determinada loja de informática, um notebook no valor de R$ 2.400 foi vendido em uma promoção com um desconto de 8%. Esse computador foi vendido por quantos reais? Esse é o comando da questão, né? O que a questão quer saber? Por quanto esse computador foi vendido, né? Sabendo que ele teve um desconto de 8%. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão é encontrar qual é o valor do desconto, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vai calcular 8% de R$ 2.400, né? Dessa maneira. 8 sobre 100, ou seja, 8%, vezes 2.400. Eu vou pegar o 8 e multiplicar por 2.400, né? E dividir esse resultado por 100. Se eu multiplicar, eu vou obter um valor de 19.200 sobre 100. Ó, pessoal, tem zero em cima e tem zero embaixo também. Eu posso cancelar esses 2 zeros de cima com esses 2 zeros de baixo. E isso vai me restar um valor de 192. Esse 192 é o que mesmo? É o valor do desconto. Então, ó, eu encontrei o valor apenas do desconto. Não foi o valor que ele pagou no notebook, não, tá? Agora, você precisa subtrair esse desconto do valor do notebook. Então, eu vou fazer 2.400 menos 192, que vai me dar 2.208, né? O item D. Resposta é o item D. Essa questãozinha sobre porcentagem, tá, pessoal? Pessoal, essa próxima questão diz o seguinte: um terreno quadrado foi dividido em 4 partes, como mostra o desenho abaixo. Uma parte foi destinada para o estacionamento, uma para a piscina, uma parte quadrada para o salão de festas e outra também quadrada para o jardim. Aí eu tenho o desenho. Sabe-se que o perímetro da parte destinada ao salão de festas é 36 metros e o do jardim é 24 metros. E aí o comando da questão, ou seja, o que a questão quer saber? Qual o perímetro da parte destinada à piscina?
Ele quer saber o perímetro. O que é o perímetro mesmo? É a soma de todos os lados, né? Então, ele quer saber a soma de todos os lados dessa região aí da piscina, beleza? Vamos encontrar agora as informações importantes desse problema. A primeira, ó, uma parte quadrada para o salão de festas, né? Então, esse salão de festas aí é uma parte quadrada. O jardim também é uma região quadrada. E o que a gente tem de interessante em um quadrado? Que todos os lados eles são iguais. Ó, ele tá dizendo o quê, ó? O salão de festas possui um perímetro de 36 metros. Ou seja, a soma dos 4 lados dá 36. Então, como é que eu vou fazer para me encontrar o tamanho de um lado só? Eu vou dividir por 4, não é? Se eu pegar 36 e dividir por 4, eu vou ter o tamanho de um desses lados. Beleza? Da mesma forma, eu vou fazer com o jardim. O meu jardim aí, ó, ele tá valendo, ele tem um perímetro de 24 metros. Beleza? Então, eu vou pegar o 24 também e dividir por 4. Ó, vamos lá para o salão de festa. Se eu dividir 36 por 4, eu vou obter que o tamanho de um lado desse salão vai ser 9, né? Então, eu tenho que esse meu salão aí vai ter um lado de 9 metros. No caso do jardim, como o perímetro é 24, se eu dividir 24 por 4, eu vou obter que um lado desse jardim vai ser 6, né? Porque, ó, eu somei todos e o perímetro deu 24, então eu vou dividir por 4 para saber o valor de um desses lados, que é 6. Então, ó, eu já sei o tamanho dos dois lados da piscina, beleza? Com essas informações. Então, ó, agora a gente pode calcular o perímetro da piscina, já que eu já conheço esses 4 lados, que vai ser 6 mais 9 mais 6 mais 9, né? Que é esses 4 lados aí. Se eu fizer essa soma, eu vou obter um total de 30 metros, né? Então, o perímetro da piscina vai ser 30 metros, item C, beleza? Uma questãozinha sobre perímetros. A sexta questão diz o seguinte: a participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro abaixo indica o percentual de medalhas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Aí, pessoal, vocês têm uma tabela em que mostra a região e o ano e o aumento que teve em cada um dessas regiões, em cada um desses anos, tá? Então, a pergunta, o comando da questão é o seguinte: qual é o percentual médio de medalhas de ouro conquistadas pela região Nordeste? Ou seja, o comando quer que você olhe para a região Nordeste e diga qual é o percentual médio. Ou seja, você vai encontrar a média dessa região Nordeste nesses anos aí. Primeiro, você tem que perceber, né, que o comando quer, que é percentual médio. Depois, você vai encontrar a região Nordeste, que é essa daí, com esses percentuais. E aí, você tem que lembrar como que você calcula a média. Como é que a gente calcula a média mesmo? A gente pega todos os elementos, soma e divide pela quantidade de elementos que eu possuo. Nesse caso aí, eu vou pegar esses 5 percentuais, somar e dividir por 5, beleza? Se eu somar aí, ó, 18 mais 19 mais 21 mais 15 mais 19, eu vou obter um valor de 92, tá certo? Dividido por 5, né? Então, se eu fizer 92 dividido por 5, eu vou obter um valor de 18,4%.
né? Que é o meu valor médio. Nesse caso, é o item C, certo? Uma questãozinha sobre média aritmética, que a gente estudou. A próxima questão diz o seguinte: para uma campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde designou 450 funcionários para atender a população durante 18 dias. Quantos dias serão necessários se a equipe fosse aumentada para 900 funcionários? Então, qual é o comando da questão? A questão está dizendo, ó, se eu aumentar para 900 funcionários, quantos dias eu vou precisar? Beleza? Então, vamos lá destacar as informações desse problema, né? Eu tenho que a secretaria primeiramente designou 450 funcionários e esses 450 funcionários atenderam a população em 18 dias, né? E aí a pergunta é quantos dias seriam necessários se os funcionários fossem aumentados para 900. Então, a gente observando isso, a gente percebe que esse problema é sobre grandezas proporcionais, né? Eu tenho aí duas grandezas, que são os dias e a quantidade de funcionários. Elas são proporcionais, uma depende da outra. Se eu tenho uma determinada quantidade de funcionários, eu vou ter tantos dias, né? Então, elas dependem uma da outra, tá? Tá aí a minha regrinha de 3, né? Que a gente utiliza. 450 está para 18 dias, né? E 900 está para X, que é o que eu estou procurando. Pessoal, só quero que vocês observem agora se essa relação aí é de grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos pensar. Se eu tenho 450 funcionários e eles atendem em 18 dias, se eu tivesse mais funcionários, eles iam atender em mais dias ou menos dias? Em menos dias, né? Se eu tenho mais gente trabalhando, eles vão fazer esse trabalho mais depressa, mais rápido, né? Então, é um caso onde aumenta o número de funcionários, o número de dias diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais, porque um aumenta, o outro diminui, tá? Vamos olhar aqui, pessoal, para a quantidade de funcionários. Ó, de 450 para 900, o que aconteceu com a quantidade de funcionários? Dobrou, né? Ele multiplicou por 2, né? Se eu pegar 450 vezes 2, eu vou obter um total de 900 funcionários, né? Então, como são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, acontece que um aumenta, o outro diminui, eu sei que o total de dias vai ser menos que 18, né? Então, isso aí já dava para você eliminar o item A e o item B, porque vai ter que ser um total de dias menor do que 18, já que são mais funcionários. Então, ó, se do 450 para o 900 ele dobrou, então, do 18 para o X, ele vai diminuir na metade, tá? Então, 18 por 2 vai dar igual a 9, beleza? Então, observe que o número de funcionários dobra, então o tempo será reduzido na metade, ou seja, 9 dias, porque são grandezas inversas, né? São inversamente proporcionais. Então, a minha resposta é 9 dias, o item D, né? Uma questão sobre grandezas inversamente proporcionais. A próxima questão, questão 8, diz o seguinte: uma clínica possui 850 funcionários e, para servir o almoço deles, comprou uma empresa de alimentação. Refeições individuais durante 25 dias. Se essa clínica tivesse mais 400 funcionários, a quantidade de refeições já adquiridas seria suficiente para quantos dias? Ou seja, vamos observar aqui os dados dessa questão. Se uma clínica possui 850 funcionários e eles compraram refeições individuais que duravam 25 dias para esses 800 funcionários, né? Então, o comando da questão quer saber o quê?
Se a clínica tivesse mais 400 funcionários, percebam que ela está dizendo mais 400 e não 400 funcionários. Se ela dissesse assim, e se a clínica tivesse 400 funcionários, é uma coisa, ela está dizendo mais 400. Então, é 850 mais 400 funcionários. A quantidade de refeições já adquirida seria suficiente para quantos dias? Então, ele pergunta quantos dias essas refeições iriam durar se fosse um total de 850 mais 400 funcionários, tá? Então, a gente percebe que essa questão está envolvendo problemas de grandezas proporcionais, tá? Então, eu tenho o seguinte, 850 funcionários está para 25 dias, que é o total de dias que dura essas refeições. Então, 1.250, que é 850 mais 400 funcionários, está para X dias. Eu quero saber quantos dias durariam, né? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte. Se o número de funcionários aumentar, as refeições vão durar mais ou menos tempo? Menos tempo, né? Se eu tenho mais funcionários, eu tenho a mesma quantidade de comida, então essa quantidade de comida vai durar menos dias, não é? Então, se uma quantidade aumenta, a outra diminui, isso é uma grandeza o quê? Inversamente proporcional, né? Se é inversamente proporcional, eu não posso resolver uma regrinha de 3 normalzinho daquele jeito, né? Multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar direto, ou então eu vou trocar, né? Eu vou trocar os dois números de lugares. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou resolver multiplicando direto, né? Eu não vou multiplicar na forma de x, vou multiplicar direto. 850 vezes 25 e vou multiplicar o 1.250 vezes x. Então, ó, se eu pegar o 1.250 vezes x, vai ser igual a 25 vezes 850, né? Então, ó, o meu x vai ser igual. Tá vendo que o 1.250 aí está multiplicando x? Se eu quiser passar ele pro outro lado, eu vou ter que dividir, né? Ele vai passar dividindo, porque ele desse lado ele está multiplicando. Então, ele vai fazendo a operação contrária. Nesse caso, é divisão. Se eu pegar e multiplicar 25 vezes 850, eu vou obter 21.250, né? Então, eu tô fazendo essa conta rapidinho, gente, porque como vocês estão em casa, acredito que vocês estejam utilizando calculadora para fazer essas contas, né? Então, tô passando rapidinho. Então, o x vai ser igual a 21.250 dividido por 1.250. Esse valor, se eu dividir, eu vou obter 17, né? Então, isso quer dizer o quê? Que essas refeições durariam 17 dias se eu aumentasse nessa empresa aí, nessa clínica, 400 funcionários. Duraria com certeza menos dias, né? Que é o item B, né? Resposta, item B. Mais uma questão sobre grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá para a próxima questão. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 7 textos. A quantidade de erros dessas pessoas em cada um dos textos digitados é dada no quadro abaixo. Aí eu tenho o texto, né, e o número de erros. Nessa etapa da seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana dos números de erros. Aí o comando da questão, né? O que a questão quer saber? A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a, ou seja, ele quer que a gente verifique qual é a mediana desses números aí, desses números de erros dessa pessoa, tá? Lembrando que
a mediana a gente já estudou, né? Como é que a gente calcula essa mediana? A mediana é o valor que separa a metade maior e a metade menor de uma amostra. Para calcularmos a mediana do número de erros, é preciso inicialmente dispor esses valores em rol, ou seja, organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, ó, estou organizando esses números aí em forma crescente, né? Então, eu tenho aí 7 números, né? Eu vou colocá-los de maneira crescente. Dessa maneira que a gente encontra a mediana. Depois que eu peguei todos esses numerozinhos e organizei na forma crescente, do menor para o maior, eu vou procurar, certo? O número central. Nesse caso, como a amostra tem 7 números, eu vou procurar o número do meio, porque o 7 é ímpar, né? Se fosse um número par, eu não ia ter apenas um número no meio, eu ia ter 2 números no meio, né? Então, eu iria fazer a média desses 2 números que tivesse no meio. Nesse caso, como é um número ímpar, só tem um número no meio, eu vou procurar ele e eu vou ver que o número do meio aí é o número 3. Então, a mediana desses números é 3. Portanto, a minha resposta é o item B, não é? Uma questão sobre mediana, né? A questão seguinte, questão número 10, diz: uma empresa de cosméticos lançou no mercado 5 produtos diferentes, A, B, C, D e E. O gráfico abaixo mostra o resultado de uma pesquisa feita para verificar a preferência dos consumidores em relação a esses produtos. Aí eu tenho um gráfico de setores, né? Lembrando que a gente estudou também sobre os gráficos de barras, de colunas, nesse caso aí de setores, ou também gráfico de pizzas, onde mostra a preferência. Lembrando que o tamanho dessa região aí, o tamanho dessa fatia, né? Corresponde às porcentagens, beleza? Aí eu vou para o comando da questão. O que a questão quer saber? Se foram entrevistados 1.800 consumidores, quantos preferem o produto E? Ou seja, vamos lá ver o que a questão quer, né? A questão quer saber o produto E, né? Então, ele quer saber quantos consumidores preferem o produto E. E, ó, observando o gráfico, eu vejo que 30% preferem esse produto, o produto E. Então, eu preciso calcular 30% do total de consumidores que participaram aí dessa pesquisa, né? Então, eu vou ter que calcular 30% de 1.800. Beleza? Então, ó, como é que eu faço isso? 30% é a mesma coisa de 30 sobre 100, não é? Então, ó, eu vou pegar o 30 e multiplicar por 1.800. Se eu fizer isso, eu vou obter, ó, 30 vezes 1.800 vai me dar 5.400, né? Eu tenho aí, pessoal, 3 zeros em cima e 2 embaixo, né? Eu posso calcular, aliás, eu posso cancelar esses 2 zeros aí de cima com 2 zeros de baixo e eu vou obter o meu resultado, que vai ser 540. O que esse 540 significa? Significa, pessoal, que de 1.800 entrevistados, 540 afirmaram que preferem o produto E, certo? Então, a minha resposta vai ser o item A, né? Mais uma questão sobre porcentagem. A questão número 11 diz: observe a operação abaixo. Eu tenho aí, pessoal, várias potências, né, sendo multiplicadas. Então, eu tenho um produto entre potências. E aí ele pergunta: qual é o resultado dessa conta, né? Qual vai ser o resultado dessa multiplicação aí? A primeira coisa, pessoal, que temos que entender é que nós temos aí uma fração
onde o numerador, ou seja, os números de cima, né, tem 4 potências de mesma base. Qual é a base aí? 9, né? A base das potências aí de cima é 9. E o denominador também tem um produto entre 3 potências em que a base é 3, tá? Então, lembrando das regrinhas de potência, se eu tenho uma multiplicação entre potências de mesma base, o que eu tenho que fazer? Eu repito a base, em cima, ó, a minha base é 9, né? Então, eu repito 9. E o que eu faço com esses númerozinhos aí, os expoentes? Eu somo todos eles, tá? Então, eu vou somar 5 mais 3 mais 2 mais 2. Embaixo, no denominador, eu faço de maneira igual. Eu repito a minha base, que é 3, e eu somo os meus expoentes, 9 mais 5 mais 3, tá? Então, ó, 9 elevado a 12, né? Vai ser a minha resposta do meu numerador. E no meu denominador, que é embaixo, eu vou ter que 9 mais 5 mais 4 vai me dar 18. Então, a minha resposta vai ser 9 sobre 12 dividido por 3 elevado a 18. Beleza? Então, ó, ainda não acabou não, né? Eu tenho que encontrar a resposta aí dessa potência. Agora, eu tenho que observar uma coisa. O 9, pessoal. O 9, eu posso escrever ele na forma de alguma potência? Posso, né? O 9 eu posso dizer que é igual a 3 ao quadrado. Não posso? Posso sim, né? Porque 3 vezes 3 dá igual a 9. Então, eu posso dizer que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9, não é? Para que eu tô fazendo isso? Para ficar tudo em base de 3. Para que todas as bases aí sejam iguais. A base aí agora é 3, não é? Então, pessoal, observe aí no meu numerador. Agora eu tenho uma potência de uma potência. A gente já viu isso também. Para me resolver uma potência de uma potência, porque eu tenho aí, ó, 3 elevado ao quadrado e tudo isso aí está elevado a 12, né? Então, é outra potência. Então, para me resolver, eu vou repetir a minha base e vou multiplicar os meus expoentes. 2 vezes 12 vai dar igual a 24. E embaixo eu vou repetir, né? 3 elevado a 18. Agora, eu tenho uma divisão entre duas potências de mesma base, que a minha base agora é 3. Como é que eu faço uma divisão? Eu repito a minha base e eu subtraio os meus expoentes. Lembrando, ó, a potência do produto, eu somo no produto, né? Na multiplicação eu somo e na divisão eu subtraio. Beleza? Então, 24 menos 18 vai dar 6, né? Então, a minha resposta vai ser 3 elevado a 6, ou seja, o item C, né? Então, uma resposta aí vai ser o item C. Uma questãozinha sobre potências, beleza? A próxima questão diz, ó, a água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada para uma caixa d'água a 60 metros de distância da bomba. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. E o ângulo formado pelas direções bomba, caixa d'água e caixa d'água, casa, é reto. Se alguém pretender bombear água no mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento serão necessários? Pessoal, a primeira coisa que a gente deve procurar aí nessa questão é as informações importantes, né? Quais são as informações que ele diz? Ele está dizendo que uma caixa d'água está a 60 metros da bomba, né? Tá aí, ó.
está a 60 metros. A caixa d'água até a bomba possui 60 metros. Ele diz também que a casa está a uma distância de 80 metros até a caixa d'água, né? Então, tá aí, ó, 80 metros da casa até a caixa d'água. Ele diz também, pessoal, que o ponto de captação até a casa, ou seja, da bomba até a casa, ele quer saber quantos metros de encanamento, né? Então, ele quer saber quantos metros eu vou ter da bomba até a casa, né? Então, é o meu X, porque é o valor que eu não conheço, é o que eu estou procurando, beleza? Então, percebemos que o modo como a casa, a caixa d'água e a bomba estão localizadas, forma que figura aí, pessoal? Um triângulo retângulo, não é? Então, desse modo, para que a gente descubra o valor de x, né? A gente deve aplicar o teorema de Pitágoras. Toda vez que a gente vê triângulo retângulo, que tá faltando um lado para a gente descobrir, nós vamos aplicar sem medo o teorema de Pitágoras, né? Como é o teorema de Pitágoras mesmo? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Primeira coisa que a gente vai identificar, pessoal, é quem é a hipotenusa, não é? Quem é a minha hipotenusa nesse caso? A hipotenusa, gente, é sempre o maior valor e é aquele lado que está oposto ao meu ângulo reto. Nesse caso, a minha hipotenusa é x, né? Então, x ao quadrado vai ser igual. Aí, eu vou colocar aí o b e o c, que são meus catetos, né? Então, vai ser igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, porque é o valor dos meus catetos, beleza? Então, vou resolver aí, ó. X ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado vai ser 3.600, mais 80 ao quadrado, que vai ser 6.400. Beleza? Como é que eu faço isso rapidinho, professora? Ó, 6 ao quadrado dá 36, né? E o zero, como tá ao quadrado, eu coloco 2 zeros. Então, dá 3.600. E o 8, ó, quanto é 8 ao quadrado? 64. E aí tem o zero. Eu coloco, como o zero tá ao quadrado, né? Eu coloco 2 zerozinhos aí, tá? Só uma diquinha. Então, ó, x ao quadrado vai ser igual. Eu vou somar, né? Se eu somar 3.000 mais 6.000 dá 900, né? E 600 mais 400 dá 1.000. Então, isso aí vai dar 10.000. Vai ser o valor dessa soma. Para me descobrir quem é x, o que é que eu tenho que fazer? Tirar a raiz quadrada desse 10.000, não é? Qual o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 10.000? Vai ser o número 100. Né? A raiz quadrada de 10.000 é 100. E o que esse 100 quer dizer? Que da bomba até a casa possui um total de 100 metros. Beleza? Então, a minha resposta vai ser o item B, né? Mais uma questãozinha sobre teorema de Pitágoras. A questão número 13. Um par de óculos tem suas lentes circulares equivalentes a 3 centímetros de raio, conforme mostra o desenho abaixo. Quanto mede aproximadamente o comprimento desse par de lentes? Utilize π igual a 3,14. Então, ele quer saber o que, pessoal? Vamos às informações dessa questão. Ele está dizendo que as lentes são circulares, né? Ou seja, são circunferências, né? E possuem um raio de 3 centímetros. Opa, já sei o raio da minha circunferência. Ele quer saber o comprimento, né? Desse par de lentes. Para isso, a gente vai utilizar a fórmula do comprimento da circunferência, né? Que é C, ou seja, o comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes π vezes R. O π é um valor constante, né? O π sempre vai ser igual a 3,14, né? E a questão vai lhe dizer algumas informações, quanto que você deve colocar no valor de π. A questão já vai dizer isso, beleza?
Então, ó, para isso a gente vai calcular. A circunferência vai ser igual a 2π vezes r. Então, ó, 2 vezes... Quem é π? 3,14. E quem é r? É 3, né? Então, eu coloquei aí, substituí os meus valores. Agora, eu vou fazer a conta. 2 vezes 3,14 vezes 3 vai dar igual a 18,84 centímetros, né? Esse valor aqui, pessoal, é o valor de uma lente, né? Perceba que é um par de lentes. Então, são duas lentes. Eu encontrei o tamanho da circunferência de apenas uma delas. Então, para me encontrar o valor das duas, eu preciso multiplicar esse valor aí de 18,84 por 2, porque são duas lentes, né? Se eu fizer isso, eu vou obter um valor de 38 centímetros, ou seja, item D, né? Mais uma questão sobre comprimento da circunferência, beleza? A questão de número 14 também, né, já podemos ver que é sobre comprimento da circunferência. Diz assim, ó, o diâmetro das rodas de um caminhão é 80 centímetros. Aí eu tenho a roda, né, indicando aí o seu diâmetro. Aí o comando da questão, né, diz assim, qual é a distância aproximada que o caminhão percorre a cada volta da roda sem derrapar? Ele diz, use π igual a 3,14. Pessoal, essa questão também vai ser sobre o comprimento da circunferência. Só que a gente tem que prestar atenção numa coisa. Aliás, em duas coisas. A primeira delas, ele está dizendo que a distância percorrida, ele quer saber qual é a distância percorrida que o caminhão percorre a cada volta da roda. O que ele está dizendo isso? Uma volta completa da roda é igual ao tamanho de uma circunferência, né? Então, o tanto que um caminhão anda, a distância que ele anda para que a roda gire uma volta completa é justamente o tamanho do comprimento da circunferência, beleza? Por isso a gente vai calcular. Vale lembrar, pessoal, que para me encontrar o comprimento da circunferência, eu preciso do valor do raio. Nesse caso aí, o meu raio é 80 centímetros? Nananina não, né? O meu raio é a metade do diâmetro. O raio é do centro da minha circunferência até a minha borda, né? Nesse caso aí, ó, 80 centímetros é de um lado da circunferência até o outro. É o meu diâmetro. Então, o meu raio vai ser a metade disso daí, né? Então, o diâmetro vai ser 2 vezes o raio, não é? Então, 2R vai ser igual ao meu diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio é que vai ser esse valor aí de 80 centímetros, beleza? Se eu fizer essa conta de 3,14 vezes 2 vezes o raio, né? Quanto é 2 vezes o raio? É 80, né? Que é o diâmetro. Beleza? Se eu fizer essa conta, eu vou obter que a minha circunferência, ela possui 251 centímetros. Ou seja, item C. Outra questãozinha sobre circunferência. Vamos lá para a última questão. Diz assim, ó. Uma determinada região apresentou nos últimos 6 meses os seguintes valores para a precipitação pluviométrica média, ou seja, né, a precipitação de chuva. Eu tenho aí um total de 6 valores. E ele pergunta, a moda do conjunto de valores acima é? Ou seja, ele quer saber a moda. Pessoal, o que é a moda? Vocês lembram? O que é a moda?
Quando é que a gente diz que aquele sapato tá na moda? Que todo mundo tá usando. Que tem vários sapatos iguais, não é? Então, a moda aqui na matemática não vai ser diferente. A moda, pessoal, vai ser aquele valor que está se repetindo, né? É aquele termo que ocorre com maior frequência. Então, vamos lá observar, né? Esses valores. Desses valores aí, pessoal, eu vou colocar eles em sequência. Vamos colocar ele de forma crescente para ficar mais fácil de ser analisado, né? Então, pessoal, desses 6 números aí, qual é o que está se repetindo mais vezes? Vai ser o número 32, não é? O número 32 é o que está se repetindo 2 vezes aí. Os outros só estão aparecendo uma vez. Então, a moda desse conjunto de valores aí vai ser 32. Então, a minha resposta é o item D, beleza? Mais uma questão sobre moda. Espero, pessoal, que vocês tenham gostado bastante dessa correção. Foi feita com bastante carinho para vocês, tá? Eu quero agradecer a todos aqueles que acompanharam essa correção até o final, que valorizaram esse conhecimento, e eu quero dizer que vocês fazem a diferença na nossa escola, beleza? A gente está aqui realizando todo esse trabalho por vocês, por a aprendizagem de vocês, beleza? Então, até a próxima aula, quando a gente voltar, beleza?